Bom, nossa palestra de hoje, que a gente teve a inspiração de fazer, é uma coisa que interessa a todos nós e sob a qual todos nós estamos, eu vou usar o termo subjugados, no sentido não de subserviência, mas sim de compromisso. Que o tema é o sentido educativo das reencarnações. Para nós que de algum tempo acompanhamos o movimento espírita, tenho certeza que muitos aqui, se não todos, também, né? Seja palestrando, seja estudando, seja conversando, seja usufruindo das benesses dos atendimentos, temos uma clareza que um dos pilares da doutrina espírita é a doutrina chamada da reencarnação. São as chamadas vidas sucessivas, né? Não obrigatoriamente uma atrás da outra, no sentido de rapidez, mas sim uma após a outra, na oportunidade de fazermos nossos novos aprendizados, atualizarmos alguns, como qualquer aluno que nós somos nessa escola terrena, como os alunos das nossas escolas também formais, né? Atualizar alguns aprendizados, coisas que nós não aprendemos bem, né? Nas escolas é comum, ou era comum pelo menos, se falar nas recuperações, não é? Aquelas oportunidades de nós recuperarmos algum estudo, ou pelo menos uma parte dele que não conseguimos dominar no tempo que nos foi permitido para tomar contato com ele. E também lembramos que, independentemente de uma vontade menor ou maior, que sempre conta, nós lembramos de muitos colegas nossos que os dominavam à nossa frente e outros que ficavam atrás. Não estou falando das irresponsabilidades, embora podiam estar ali distribuídas de alguma maneira. Mas somos pessoas diferentes e sabemos pela doutrina que somos espíritos diferentes. As nossas faixas etárias, mesmo aqui percebidas, não quer dizer que correspondam a maior ou menor idade dos nossos espíritos, né? Quantas vezes nossos filhos mais jovens certamente são espíritos muito mais amadurecidos espiritualmente do que nós, né? Então a nossa idade etária também mostra isso, né? Quantas vezes os cabelos brancos estão vindo, as barbas vão embranquecendo, mas ainda precisamos amadurecer em muitas coisas. E esse é o sentido educativo das reencarnações. Nós temos uma ideia, às vezes, da reencarnação como uma coisa obrigatoriamente, como tendo partes de castigo, né? Mas não é castigo, é oportunidade. Quantas vezes nós com os nossos filhos, lembremos bastante, os que não têm filhos, mas foram filhos, senão não estariam aqui, filhas, filhos, lembram que muitas vezes, eu vou usar o termo só por analogia com o que eu estou falando aqui, quantas vezes um castigo aparente, na verdade, foi uma grande oportunidade para nós de aprendizado, mesmo quando, na época em que o recebemos, não demos a ele essa interpretação. Então esse é o foco da nossa conversinha de hoje. Logo no capítulo 4, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que nos fala da pluralidade das existências, nos fala da reencarnação. E na questão 166, Kardec pergunta: como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? E eles respondem de maneira objetiva, submetendo-se à prova de uma nova existência, uma nova vida. Na percepção da doutrina espírita, a reencarnação não é um castigo, ratifico, mas sim
é um mecanismo de educação do espírito dentro da pedagogia superior divina. Acredito que, como eu, muitos de nós ou fez ou conhece a pedagogia. No entanto, não custa nada nós atualizarmos nossas ideias. Etimologicamente, a palavra significa condução da criança. Vem lá do grego, né? Não vou falar nos radicais, né? Mas condução da criança. Sim, e nós? Alguém tem dúvida que ainda somos crianças espirituais? Umas mais levadas, outras mais aparentemente calmas, umas que se exteriorizam mais, outras se introvertem um pouco mais, mas todos somos, senão aqui não estaríamos em um planeta jamais um pouco adiantado. Então nós somos ainda imaturos no nosso conjunto, não obrigatoriamente no mesmo nível, mas no nosso conjunto, com algumas exceções que são aqueles que vêm com a missão de nos auxiliar a caminhar, né? Os meus filhos dizem, lembrando o nosso querido Juliano, que eu estava mentalizando para ele, que eu também troquei uma válvula aórtica, né? Colocaram aqui uma prótesezinha. Ficou novinho, zerado. Pelo menos me sinto. Uma válvulazinha aqui de porco. Meus filhos dizem que eu não melhorei nada, que eu estou cada vez mais levado, então estão desconfiados que a válvula, em vez de porco, foi de gazela. Porque eu saio pulando, fazendo um montão de coisa, desrespeitando os limites que deveria estar mais. Mas eu realmente gosto de brincar, me sinto bem brincando, gosta, né? Não é? E cada um de nós tem seu jeito. A gente vai imaginar o Juliano saltitante. Hein? A gente vai visualizar o Juliano saltitante. Quando ele chegar aqui, nem sei se ele vai conseguir se controlar aqui, né? Depende da válvula. Atualmente, o significado expandiu-se um pouco, né, do termo pedagogia. Vejam se não tem a ver muito com a nossa doutrina. Ciência que estuda a educação. E nós estamos num processo de educação espiritual. Os métodos de ensino, as formas de ensinar, de aprender, de experienciar. E as teorias de aprendizagem, como a gente aprende, né? Para guiar o desenvolvimento humano. Aqui, eu já disse aqui em palestras anteriores, se não em mais de uma, porque foi uma coisa que eu adoro essa frase e adoro esse baiano, Clodoaldo Menechelo Cardoso, que escreveu aquele livrinho, Canção da Inteireza, que fala sobre os processos pedagógicos, uma percepção holística. Então ele diz o que está aqui no conceito de pedagogia, de alguma maneira. Métodos de ensino. Há muito tempo atrás, no meu tempo, um pouco depois, né, todo o processo educacional, na teoria, se concentrava pedagógica em como se deve ensinar ao aluno. E foi havendo uma evolução nas teorias de aprendizagem pela psicologia. Então, aqui também fala teorias de aprendizagem, no conceito de pedagogia. Então, como o aluno aprende? Então, o processo passou a se deslocar um pouco de como o professor deve ensinar, sem que fosse desqualificado, para como o aluno aprende, tentando aproximar essas duas vertentes. Clodoaldo Menechelo Cardoso diz que o processo de aprendizagem, aí podemos generalizar, não está nem centrado, ou não deve estar centrado em como o professor ensina, olha só, e nem como o aluno aprende, mas no encontro experiencial entre ambos. Eu diria que a mesma coisa se está no conceito da pedagogia aplicada no sentido educativo da reencarnação. Porque eles traçam, como nós vamos falar aqui, o nosso plano, entre aspas, existencial, com a nossa ajuda, com a nossa participação, nos dando orientação, e a gente vem com aquele plano para cá, com situações de aprendizagem, entre aspas, dentro dos limites possíveis, previstas, e elas nos são apresentadas. Agora, nós não aprendemos
apenas através delas. Nós aprendemos sim, se quando elas nos são apresentadas, essas vivências terrestres, nós vamos, olha Clodoaldo Menichello Cardoso, ao encontro delas, as aceitamos, buscamos vivenciá-las, não fugimos delas. Então, da mesma maneira que nos é orientado que os nossos amigos espirituais sentam conosco, nossos mentores maiores, né, na espiritualidade, para que nós, através do livre-arbítrio, na grande maioria de nós, participemos da elaboração das provas que vamos ter, dos ambientes onde vamos viver, das famílias onde vamos nascer, daqueles com os quais vamos ter que interagir, alguns com os quais temos algumas dívidas, pisamos na bola, ou eles conosco também. Agora, se quando chegamos aqui, exemplificando, e vamos conviver com eles, ao invés de encontro a esse aprendizado, quando a gente vai ao encontro de alguma coisa, a gente vai de coração aberto, vai com vontade. É só lembrar quando a gente tem que encontrar alguém que a gente vai de má vontade. Ou que alguém que vem encontrar com a gente que não está de muito boa vontade. Se lembrar de alguém, esqueçam rapidamente que é uma casa espírita. Mas se lembrarem, sabem que não é legal. Vamos dizer, usar essa linguagem dos meninos. Não é legal. Pelo menos meninos da minha época, né? Não é legal. Não sei como dizer. Da mesma maneira que eles, ao virem ao nosso encontro, quando nós não estamos com o coração aberto, também para eles não deve ser positivo. Então, assim são nossos planos. Então, da questão 166, já lida por mim, até a 170 do Livro dos Espíritos, as almas que não alcançarem a perfeição moral durante a vida, nos é explicado alguns pontos que eu quero aqui enfatizar. Por exemplo, todos os espíritos estão destinados à perfeição e Deus lhes fornece os meios de alcançá-la pelas provações de suas sucessivas vidas corporais. Assim, na sua justiça, lhes permite cumprir em novas oportunidades existenciais o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Aí eu lembro de uma historinha de Chico Xavier, que diz que atendendo a uma senhora, né, não sei de que idade, eu acho que aquela historinha de Chico, ela disse que ele disse, como é que vai? Ela tinha problema de relacionamento familiar com o marido e tudo, coisa que é incomum. E aí ele disse para ela, mas aí, como é que está indo? Olha, dificuldade brutal. Eu não consigo amá-lo, mas faço tudo para suportá-lo, para atendê-lo, para conviver com ele. Assim, é preciso, e eu não terei que voltar certamente em outra vida, em outra encarnação. Chico, daquele jeitinho dele, disse, eu tenho uma notícia que acredito que não vai lhe agradar muito. O quê? Se não aprender a amá-lo, certamente voltará com ele. Então não basta cuidar, não basta aturar, não basta suportar. O grande desafio dela e nosso é amar. É respeitar, é procurar auxiliar, seja quem for esse irmão ou essa irmã. Porque aquele amor de paixão, aquilo o próprio Evangelho nos diz, faz parte do nosso processo humano. Mas o verdadeiro amor é aquele que está contido na regra áurea do Cristo. Fazei ao outro tudo aquilo que gostaria que ele fizesse a você. Essa é a maior. Um pouquinho menor, mas já é uma coisinha legal. Não fazer ao outro aquilo que ele não gostaria
que você, aliás, não gostaria que fosse feito a você. Então, o primeiro degrau é não fazer o mal, mas o principal e maior degrau é fazer o bem. Não adianta só não fazer o mal. É uma virtude passiva, como diz o Evangelho, mas a virtude ativa é fazer o bem. Até porque o Evangelho, nessa mesma parte, nos lembra o seguinte, que muitas vezes é pela nossa omissão que o mal acontece. É aquela frase de Martin Luther King. O medo dele não é o silêncio, como é que é? O maior medo não é o silêncio, não, o barulho dos maus, mas o silêncio do bem, dos bons, né? O silêncio dos bons. Você veja a grande vantagem de nós termos duas mulheres, uma de cada lado. Elas nos completam o tempo todo. Só para lembrar que é do Martin Certo? Luther King. Juliano, que falta você me faz, meu irmão. Mas são boas palavras e elas enriquecem e fazem uma coisa que essa casa me dá muito prazer toda vez que eu venho aqui. Nos deixa descontraído. Né? Que tem casa que você não pode rir muito, por causa das normas da casa. Mas aqui a gente se sente descontraído. Pode brincar. Estágio de consciência. Ó, viu? Tá vendo? Aqui a gente tem direito para rir. Bom, uma outra coisa interessante é o seguinte, para a gente lembrar como Deus nos educa através das reencarnações. Mas muitas vidas muitas vidas, porque como Deus educa, no amai-vos uns aos outros, a página diz o seguinte, que Deus nos quer para sempre, mas nos esperará pelo tempo que for preciso. Ele sempre fará por nós a parte que lhe cabe, mas não aquela que a nós compete fazer, porque senão não aprendemos. Pense nos nossos filhos. Quando fazemos tudo por eles e não solicitamos deles, às vezes com um pouco mais de veemência, que façam a parte que lhes compete. Se pensarem bem, isso não é um verdadeiro gesto de amor, embora aparente ser. Pode ser, como bem colocaram as irmãs aqui, lembrando Luther King, uma forma de se omitir a maiores aborrecimentos e desgastes. Mas, como disse um amigo meu, pedagogo, pai e professor não foi feito para dar ibope. Se der ibope, é plus. Faça com amor, mas faça. Ajuda a avançar. E é isso que as reencarnações fazem conosco na sua sequência. O que você não consegue dominar em uma, te é dado em outra. Mas vamos falar sobre o nosso plano encarnatório, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito, eu tinha uma curiosidade louca. E na minha ingenuidade, eu pensava várias coisas erradas sobre o plano encarnatório, que eu vou dividir uma ou outra com vocês. Mas aqui é a parte certa. O que consta no plano encarnatório? Vamos ver. O objetivo central do plano encarnatório é oferecer as condições próprias à evolução da alma, através de seu progresso moral e intelectual. Próprias não quer dizer agradáveis, afáveis, mas eles são tão bons que intercalam as nossas vidas, de acordo com nossa possibilidade e merecimento, alguns momentos de felicidade. Mas como o próprio Evangelho diz, felicidade perfeita não existe na Terra, mas pode ser alcançada na medida que nós possamos nos dedicar cada vez mais a um tipo de lidar com aquelas provas no nosso plano. O que é então o plano? Na visão espírita, o planejamento reencarnatório é o processo conduzido antes do nascimento, onde o espírito, com o auxílio dos mentores, define os desafios, define a família e o ambiente de sua própria vida. O objetivo central é o progresso moral e intelectual, oferecendo as condições exatas para a evolução da alma. As principais características desse planejamento incluem, mas antes de falar nelas, vamos dizer o seguinte, nós cansamos de ouvir
quando estamos nesse caminho da doutrina, muitas vezes, inclusive com depoimentos, às vezes, de espíritos, irmãozinhos que ainda estão do outro lado, que para lá passaram, que na hora dos planos encarnatórios, nós somos, às vezes, como geralmente o somos na nossa imaturidade, achamos que podemos fazer. Lembra das nossas crianças? Nossos filhos, e até de nós próprios, quando a gente dizia assim, não, deixa que eu consigo. Eles sempre acham que pode fazer coisa e a gente, não, peraí, calma. Ainda não, isso ainda não, vai assim, vai assado, tira agora, tira a rodinha agora, vai agora, calma. A mesma coisa eles fazem conosco, porque dizem eles que a maioria de nós quer vir para matar as 10, resolver os problemas todos que temos a resolver. No entanto, eles vão dizendo a possibilidade, nos dão a cruz, como diz na nossa linguagem popular, mas uma cruz que nós possamos carregar. Também não é uma cruz que a gente sai saltitando. O Cristo saiu saltitando, vou lá para o Calvário, pum. Não, né? Levou com sacrifício, com firmeza, com insistência e com ajuda, em determinado momento. E era o Cristo. Simbolicamente, nós temos as nossas cruzes, umas mais pesadas. E se são mais pesadas do que a do irmão do lado, é porque nós nos comprometemos com ela e provavelmente merecemos essa oportunidade de vencer o caminho. Mas quais são as características? A primeira delas é o livre-arbítrio, a escolha. Na maioria dos casos, o próprio espírito analisa suas necessidades evolutivas e escolhe a natureza das provas que deseja enfrentar, para resgatar os erros do passado e aprender novas virtudes. Isso com toda essa suavidade da orientação dos amigos. Calma, essa ainda não. Calma, vai devagar. Segunda característica do nosso plano encarnatório na reencarnação. Seleção de provas e contexto. São definidos aspectos como a localidade do nascimento, o grupo familiar, o gênero e até mesmo as limitações físicas ou orgânicas que servirão de ferramentas, entre aspas, ferramentas de aprendizado. Nós temos várias notícias de, além de necessitarmos algumas restrições orgânicas e físicas, até porque durante as reencarnações nós vamos depurando todas aquelas questões que estão no nosso HD espiritual. Qual é o nosso HD espiritual? Perispírito. As nossas mazelas estão ali. Eu já falei também mais de uma vez aqui, porque sobre aquele filmezinho que mamãe falava dele. Eu não me lembro de ter assistido pela idade, mas mamãe falava naquele retrato famoso daquele lorde inglês que fez um contrato com, entre aspas, tá? Com o nosso irmão mais atrasado, o diabo. Só entre aspas, tá? Deu. Ele disse o seguinte, ele deu a alma dele em troca dele ficar sempre fofão, gostosão, aprontando todas e curtindo a vida. Pegou a alma dele e foi assim. Só que ele tinha um retrato grande que aparece em determinado momento do filme, grande, de figura total, pintado, e que ficava sempre coberto, no filme estava coberto sempre com um manto, né? Feito um manto, uma colcha grande. Em determinado momento sai. Aquilo simbolizava para nós o perispírito dele. E ali ficavam marcadas todas as irregularidades morais que ele fazia, tudo que ele fazia. Retrato de Dorian Gray. Por quê? É assim que fica nosso perispírito. E a gente vai, de acordo com os nossos planos encarnatórios, de encarnação em encarnação, depurando através das nossas provas, através das nossas expiações, quando conseguimos vencê-las, quando conseguimos nos resignar, quando conseguimos enfrentá-las. E muitas delas, mesmo durante o seu enfrentamento, elas são minimizadas, ajustadas às nossas possibilidades. Temos depoimentos espirituais de pessoas que vieram para perder as 2 pernas, por exemplo,
e como se dedicaram todo ao trabalho no bem, isso e aquilo, tiveram uma moratória espiritual. Não perderam, né? Hoje mesmo, num outro lugar onde eu falar sobre o assunto, mas lá era o estudo do plano, do ESD, foi dado depoimento, sem que eu tivesse pedido, mas foi bom que veio naturalmente, de um depoimento dessa ordem que falava do homem que ia perder o braço direito, só perdeu um dedo, devido justamente a toda a dedicação dele. O bem tem sempre uma supervalorização e um retorno, mesmo quando não esperado ou pedido. Outra variável é o apoio espiritual. Guias e espíritos mais evoluídos auxiliam na nossa programação, orientando os melhores caminhos e ajustando os planos para que não sejam pesados demais, que a gente não possa carregar a nossa cruz. E nos acompanham. Quantas vezes nas nossas psicografias os irmãos se apresentam, não só o nosso mentor principal, mas os amigos que estão junto. Tem alguns amigos que estão junto, mas não é porque querem nos ajudar. Eles têm saudade da gente, que a gente aprontou muitas. Então, nem todo mundo, nem todo chamado de obsessor é um cobrador, é um vingador a quem a gente fez algum mal. Alguns estão com saudade da nossa companhia. E a gente só tem que... E a nossa sintonia também atrai, né? Claro, aí já são outros, mas esses estão lembrando aquela sintonia antiga, né? E importante que a gente, cada lugar tem um jeito de lidar com eles, ajudá-los, porque quando você os encaminha, você não só sobrecarrega quem aqui está, principalmente você os ajuda a reencontrar o caminho da melhora. O esquecimento temporário. Na nossa vaidade, muitas vezes, nós achamos que se nós lembrássemos o que tínhamos errado, nós certamente superaríamos. Eu me lembro que eu estava numa escola de mediunidade, no Ramatiz, no Núcleo do Recreio, do Rio de Janeiro, e lá nessa escola, um amigo hoje em dia grande, ele estava dando a aula dele e falou sobre esquecimento temporário. Eu, naquela super infantilidade de bebê espiritual, imagino até que eu devo ter feito pose. Mas fulano, se eu soubesse dos erros que eu cometi, eu me esforçaria o máximo para superá-los. Devo ter feito pose, eu acredito. Não vi, não foi filmado. Olha, hoje eu não quero saber de nenhum. Tenho até medo de saber. Porque o esquecimento nos é dado justamente para que nós tenhamos chance de não ficar olhando o retrato de Dorian Gray enquanto a gente busca um retratozinho um pouco melhor. O Evangelho nos diz isso no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 11, que fala do esquecimento do passado. Me permitam ler os trechozinhos que eu separei. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo para o aproveitamento da experiência das existências anteriores. O espírito muitas vezes renasce no mesmo meio em que viveu. Para nos aprimorarmos, Deus nos deu justa medida, o que nos é necessário e suficiente. A voz instintiva da consciência e as tendências instintivas tira o que nos poderia prejudicar. Já pensaram, você se lembrando, que aquele filho, de alguma maneira, foi sua vítima? Numa outra passagem? Já pensaram em olhar para alguém do seu lado e saber que lhe fez muito mal, não estou olhando para você de propósito não, que fez muito mal em você em outra existência, junto a uns aos que você fez mal, você ficaria humilhado. E junto àqueles que te fizeram mal, provavelmente despertaria em você pendores nada positivos e instintos de vingança.
Para nos aprimorar, Deus nos deu, então, na justa medida, o que nos é necessário. A voz da consciência, as tendências instintivas e tira o que nos poderia prejudicar. Suas más tendências atuais, cada um pense nas suas, à luz da doutrina, são indício do que resta em nós a resolver. É nisso que devemos concentrar toda a nossa atenção, pois do que se corrigiu completamente não resta traço algum. As boas resoluções tomadas são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, dando-lhe a força de resistir às más tentações. Eu tenho certeza que vocês, pelo menos a grande maioria, como eu, tem algumas fragilidades, e eu estou sendo benéfico para conosco. Algumas fragilidades que ainda, quando olham, sentem-se um pouco constrangidos diante da própria consciência. Como vamos ficar quando passarmos para o outro lado? O grande juiz é a nossa própria consciência. Tenho certeza. Tenho certeza que alguns de vocês, espero que com paciência, porque o Evangelho nos recomenda, como eu, olha para certas coisas e fica incomodado não conseguir vencer ainda. Às vezes pode parecer pequena, mas o tamanho não é o tamanho que a sociedade dita. O tamanho é visto pela lei do Cristo, pelas leis morais, pelo Evangelho. Até porque, como o próprio Evangelho diz, os homens cansam de perdoar o que não seria perdoado pelo Cristo e cansam de condenar o que talvez fosse absolvido pelo Cristo, porque o Cristo conhece o móvel de cada coração. Deus. Então, o esquecimento temporário, agradeçamos, mas peçamos, nesse nosso processo reencarnatório, de aprendizado, de melhoria, pensemos e peçamos aos nossos entes superiores que nos auxiliem para que a gente ganhe força de perceber autoconhecimento, conhece a ti mesmo, e ter a coragem de enfrentar essas nossas pequenas questões. E aí, lembrando Martinho da Vila, sem desespero, devagarinho, vamos perseverando no dia a dia, que a vitória será certa. E como a gente fazia com os alunos, bom, a gente fazia porque eu dei aula há muitos anos da minha vida, só 39 anos, mais ou menos. E às vezes você via o aluno, ele tinha muitas dificuldades, mas vou, entre aspas, tá? É como se você visse o móvel do coração dele, porque você via que ele se esforçava. Você não quebrava o galho dele, você dava valor ao empenho dele em se autossuperar. Uma vez me perguntaram por que eu gostava mais de prova dissertativa, que para todos era um castigo na universidade, e gostava menos da objetiva. Eu digo porque na prova dissertativa eu posso aproveitar tudo que a pessoa sabe ou que ela me deixa transparecer que sabe. E na objetiva nem sempre, por melhor que ela seja composta, eu estou pensando em provas feitas dentro da tecnologia, não naquelas que é uma certa e o resto é para boi dormir. Porque ali você via, você valorizava o que a pessoa fez de bom, né? E geralmente era incrível. Esquecimento, então, temporário. E flexibilidade, a última característica aqui. Estou dando tempo ainda, não estou? Tá. Porque o Juliano não está aí para me falar. Não, mas eu não estou falando não, porque senão você vai falar que eu sou a Jane, então, para evitar problemas. Está tranquilo ainda. Flexibilidade. Todo planejamento, para quem conhece um pouquinho da área educacional, uma das características fundamentais é a flexibilidade. Não é? Por quê? Porque as variáveis são muitas, nem todas previsíveis,
por mais que você seja, vamos dizer, tenha expertise naquele espaço. E as situações são variadíssimas. Eu gosto muito de lembrar de uma equação chamada Diógenes, também costumo repetir, porque ela fala do o resultado, do nosso comportamento. Aí Diógenes pega 3 fatorizinhos simples. Ele coloca forças motivadoras, mais recursos individuais, mais situação socioambiental, ou sociofísica, se quiser. Socioambiental. Consequência, o comportamento humano. Vamos pensar no processo reencarnatório. Todo aquele que vem, fora a compulsória, que eu vou falar, o plano compulsório, mas todo aquele que vem para uma encarnação, não dizem que a fila é imensa? Todos nós queremos evoluir espiritualmente, não só na teoria, não, pelo sentimento, pela consciência que nos dá maior tranquilidade, maior harmonia no plano espiritual. O único jeito é vindo e corrigindo, vindo e reaprendendo, vindo e resgatando o que fizemos de errado. Então, todos nós estamos com recursos de vontade, livre-arbítrio e vontade. Recursos de vontade motivados para a nova encarnação. Pelo menos um pouco motivados. Tem que vir um pouco empurradinho, mas a grande maioria quer vir. Então, estamos motivados. Agora, mais recursos individuais. Cada um de nós tem uma história, tem dificuldades, tem medos, tem inseguranças. Então, esse fator já desequilibra bastante. Mas, situação socioambiental. Uma família onde você causou muitas coisas ruins. Com uma pessoa ao lado, é pura simplesmente para demonstração. Uma pessoa ao lado que te fez muito mal. Outra a quem você fez talvez mal. Foi a Márcia. Uma que veio para ajudar, para amparar, com que você tem uma afetividade, aquela coisa toda. Bom, brincando, a gente diz as verdades que eu digo em relação ao conteúdo. Mas eu vou aqui. Em relação ao conteúdo. A sonsazinha do lado. Então, Eu sou a voz. Era a vozinha. mas é a verdade. Não é à toa que nós temos aquele irmão mais difícil e ele é a nós. Que dificilmente você consegue ser o irmão 10 com um irmão que você não julga que é 10. As suas dificuldades. O ideal é que fôssemos até, para dar chance a ele de atualizar o sentimento dele. Você às vezes faz um par, quantos pares são feitos e desfeitos? Pelo tempo que tem que ser. Eu me lembro de uma sogra que foi me contado que após falecer, muito tempo depois, o genro dela foi numa casa espiritual e recebeu uma psicografia dela. Não foi pedir não, né? Eu nunca vi ninguém especificamente numa casa espiritual pedir uma psicografia de sogra. Mas aconteceu, estou brincando, tá? Só brincadeira. Mas aconteceu. E ela dizia, começava assim, se eu me lembro, meu querido genro. Isso não é dela. Meu querido genro, sabes que sempre te adorei como um filho. Mas, talvez uma palavra ou outra eu mude, porque ele me contou, agora veio a ideia, mas te rejeitei bastante após ver aquela que eu amava em tanto sofrimento com a separação de vocês. Uma coisa assim, mais ou menos. Mas após me recuperar do mal
que para cá me trouxe, segundo lá quem me contou a história, ela morreu de câncer, muito sofrido. E aí quando a gente morre, muitas vezes a gente fica em recuperação, né? Porque a gente guarda sensações. Pude entender a palavra está me fugindo agora, pude entender, quer dizer, toda a grandeza divina, porque foi um resgate do passado. Por isso pedi para vir e te dizer que libere a tua culpa pelo teu afastamento dela, porque estás, aonde estás, cumprindo uma outra responsabilidade. E por aí diz outras coisas. Muito bonito, né? Começou interessante quando foi lido, né? Porque pediram a permissão para ler, devido ao tipo de depoimento. Quando foi lido, diz que o pessoal, quando falou, meu querido Gerro, todo mundo começou a rir, não sei porquê. Eu entendi assim. Mas é já verdade. Começou errando. Mas foi muito bom. Eu imagino o peso que a pessoa carregava, o amor que ela tinha por essa pessoa para vir e a justiça que estava no coração dela para vir dizer isso. Diz que a pessoa ficou muito aliviada, porque a pessoa, embora não tenha escolhido o caminho, apenas se sujeitou a ele, sentia-se culpado por deixar aquela outra pessoa sozinha e ir buscar um novo caminho. Interessante, né? Interessante. Como muitas vezes vem pais, vem mães nos liberar de alguns pesos que a gente carrega, né? Dessas culpas opressivas. Mas, então, flexibilidade. O plano reencarnatório não é um destino rígido ou uma sentença inalterável. Funciona mais como um mapa ou GPS. O espírito possui autonomia para seguir o roteiro traçado, fazer desvios e até mesmo falhar em algumas tarefas, podendo reajustar seus planos futuramente. Flexibilidade do plano segundo o que vai acontecendo, que nem sempre é controlável. Uma história também engraçada, verdadeira, falou de GPS, mas é verdade. Tem gente que confia fielmente no GPS. Quem usa sabe que de alguma vez ou outra ele fura. Aí eu me lembro que quando eu me mudei para Friburgo, há uns 12 anos, eu vinha lá da região do Recreio, e vim no caminhão, né? E quando o caminhão nunca tinha ido lá, para aquela região trazer, para cá, e quando passou ali saiu da linha amarela para pegar a linha vermelha, o GPS do cara mandou ele descer na Avenida Brasil. Eu vinha do lado dele, na boleia, eu quis vir junto, fiquei assim, quando ele disse quando eu vi, não desce não, que nessa hora tu não vai passar. E dito e feito. Quando passamos por cima, era aquela hora do congestionamento na Avenida Brasil. Podia ser pior, podia ter mandado ele entrar na Vila do João, que aí talvez de lá não saísse. Mas então, às vezes, os recursos são adequados. A mesma questão, o plano nosso. A gente tem as nossas intuições, temos os nossos amadurecimentos, temos as nossas moratórias. Né? Não é? Então, e temos o livre-arbítrio para justamente pensar sobre isso. Esse processo é uma expressão da justiça e misericórdia divina, garantindo a cada um as oportunidades o mais perfeitas possível para o seu próprio aperfeiçoamento. Mas, e quando a pessoa não está ainda, o espírito não está ainda querendo vir, mas tem que vir? Ou ele está imaturo ainda para tomar decisões quanto à jornada dele, a nova, né? A reencarnação. Então é dito o seguinte, por vezes, esse processo educativo reencarnatório é instado compulsoriamente, como mecanismo de aprendizado imposto aos espíritos que ainda não possuem maturidade ou discernimento para escolher a própria jornada. Longe de ser um castigo, atua como uma medida corretiva, não punição, e pedagógica da espiritualidade maior, forçando o reajuste perante as leis divinas através do renascimento no corpo físico.
Pensemos nos nossos filhos queridos. Como dói às vezes, mais do que a eles, quando a gente obriga a uma, como é que está bonitinho aqui escrito? Uma medida corretiva. Mais necessário. Exatamente. Lembrem o seguinte de vocês. Lembrem de vocês, das coisas que fizeram, nada legais, e que às vezes eram uma medida corretiva. Foi incômoda, na época talvez não tenham nem gostado, mas como os ajudou. Estou lembrando, quando meu pai começou a desmontar uma cama toda que eu tinha me metido embaixo, devido a uma necessária medida corretiva. Uma coisa que eu tinha feito inadequada. Graças a Deus. Primeiro, eu nunca esqueci. Claro, não saiu da cama, debaixo da cama, não conseguiu sair. Não, ele desmontou a cama toda, ele foi tirando o estrado, o colchão. Não tinha uma sandália Meu pai baiana, era um não. pai legal, Antigamente, daqueles uma que... Sandália baiana, às vezes eu fico... Mas olha, o número de vezes que eu agradeço nas orações, todas as pressões que ele me deu, não todas as que eu deveria ganhar, porque muita coisa ele nunca soube. Mas das que ele soube, eu agradeço profundamente. Eu também. Porque foram altamente ok. E outra coisa, não consigo lembrar em nenhum momento, embora a austeridade daquele modelo antigo, né, de ausência de amor. Não consigo lembrar de raiva disso, aquilo. Nem de cuidado, Realmente, né? uma querendo que o filho tomasse o melhor caminho. Por isso que a gente não deve abrir mão da responsabilidade, como diz o Evangelho, do papel social que recebemos e que concordamos lá em cima, de vir como pais ou mães daqueles ou daquelas crianças em missão. É uma das maiores missões nossas. Quem acredita no amor, acredita em fazer com que os seus se tornem cada vez mais merecedores deles. Desse amor aqui de baixo, mas principalmente do amor lá de cima. E que se autocorrijam. E muitas vezes, para que eles se autocorrijam, no início temos que dar uma forcinha. Não é verdade? E duvido, porque não consigo lembrar de nenhuma daqueles estímulos físicos diretos, com aquele lindo chinelo que não era uma sandália havaiana, ou daquele cinto Era um incrível, tamanco português. e daquele cinto incrível que conseguia alcançar o mais profundo da minha alma, Tinha vara de mas que me madeira. ajudou a ser um pouquinho melhor. E a vida faz isso com a gente também através de outras Tem outros situações e vivências. Graças a às Deus. vezes mais graves. Bom, temos algumas questões aqui, mas falando especificamente dos pais, de fases ou etapas do processo reencarnatório, o espírito reduz seu corpo perispiritual até poder encaixar-se no perispírito da mãe e daí comandar a construção do corpo físico. Perde controle sobre seu conhecimento anterior, fica adormecido, para ir despertando seu formato final e conhecimento, um pouco a cada etapa do seu desenvolvimento. Criança, adolescência e por aí vai. O processo kármico e o nascimento, já a partir desse nascimento, o ser humano começa a colher o que plantou em vidas passadas, conforme o plano encarnatório elaborado para a encarnação atual. Cada ciclo, novos desafios, novas oportunidades de aprendizagem, sempre adequadas a seu propósito de vida, que é nos tornarmos melhores. O professor Rivail, né,
Allan Kardec definia a educação como sendo a arte de formar homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os germes da virtude e reprimir os vícios pré-existentes. Bom, Pode mais um minutinho, um minutinho. agora. tá bom. Então eu vou saltar essas 38 folhas e eu vou aqui para o final. Se deixar, ele vai até amanhã. Agora Mas é bom lembrarmos o seguinte: Ou ele para com 30 a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E são elas que transformam o mundo. E a educação começa dentro da casa da gente. Inclusive, a principal educação que nós precisamos nesse mundo, que é o amor. E Caligares diz, depois de Valdo Franco, também através da psicografia inspirada por Joana, que o lar é o principal laboratório do amor. Quem não aprende a amar no lar, dificilmente o aprenderá em qualquer outra parte do mundo. E o lar é a base da nossa educação. Nós estamos sempre com quem devemos estar, vivendo o que devemos vivenciar. Porque a justiça divina e a bondade são indiscutíveis, acredito, no coração de todos nós e na nossa mente, no entendimento. Então, caprichem nos seus planos encarnatórios. Paciência com aquela mala que foi colocada a seu lado. Lembre que você talvez seja um baú ao lado de outro. Certamente. É verdade. Ature o que tiver que vir. Enfrente as doenças. Enfrente as dificuldades materiais. Enfrente as desilusões afetivas. As dificuldades relacionais. Lembre do retrato de Dorian Gray. Não queiram ver o de vocês já. Mas um dia o verão, que ao partir diante das próprias consciências, que é o maior juiz e o único, na verdade, ao qual seremos submetidos. E depois, entrem naquela fila de novo, porque certamente, com alguma exceção que eu não estou conseguindo perceber, porque às vezes a roupagem esconde as asas, todos nós teremos que passar outras vezes por essa terra. E que Deus nos dê essa oportunidade. Muito obrigado.